Então, outra aplicação, fórmulas complementares, decomposição de custos. Tá? A gente pode usar para caracterizar a otimalidade ah, da solução da, que a gente obtém sobre a interseção de poliedros. Tá? Então, a ideia agora é o seguinte: supõe lá que a gente tem uma coleção de poliedros e que a gente está fazendo a otimização em cima da interseção deles, tá? Por exemplo, então a otimização vai estar sendo feita aqui, né? Não precisava nem ser todos politopos, tá? A gente podia ter alguns cones assim também. Ops. Tá. Por que isso? Porque às vezes é mais fácil a gente modelar a solução, um problema grande aos pedaços, tá? E aí a gente junta os pedaços. Tá? Bom, mais do que isso, a gente pode separar também. Tem um problema grande, a gente pode separar, otimizar uns pedaços, fazer uma decomposição e otimizar em pedaços, e desde que isso seja consistente, as otimizações sejam feitas em separado, sejam consistentes, a gente obtém a solução final. Tá? Então, bom, a gente vai falar um pouco mais detalhes dos dois casos mais para frente, mas a gente vai aproveitar que acabamos de falar sobre focos complementares e mostrar como exemplo como a gente consegue as garantias de que a otimização na interseção de poliedros, a gente pode decompor os custos exatamente para cada parte. Tá? Então, imagine que a gente tem uma coleção de poliedros aqui, tá? P poliedros, representado aqui por P1, P2, até PP, tá? E a gente tem um sistema, eles vão estar, por conveniência, todos especificados como a X igual a B, tá? A gente tem um índice K aqui para representar cada um deles. E obviamente a gente tem, e obviamente a gente vai ter o PL, o programa linear, a gente quer maximizar um custo C transposto X, sujeito a esse X agora está na interseção desses poliedros. Tá? O que a gente sabe? Bom, a gente sabe que poliedros são convexos, tá? A gente sabe que a interseção de conjuntos convexos são convexas, é um conjunto convexo, tá? E mais do que isso, a interseção de poliedros é um poliedro, tá? Isso já deveria dar para vocês provarem isso, tá? Mas certamente com o resto da aula de hoje vai ficar fácil enxergar isso, tá? Então imagina que a gente tem esse problema P primal, que é o nosso problema na interseção de poliedros, tá? E supõe que o C admite uma decomposição de custos. Claro, isso aqui também tem que ser o caso, né? Ou seja, isto é, a gente consegue escrever o vetor C como se fosse a soma de CIs, tá? De P CIs. Se não tem nem o que falar aqui, né? Tá? Então, para cada K de 1 até P, então considera os programas lineares sobre cada um dos poliedros individualmente. Tá? Então, esse é o programa total que a gente tem, mas aí os nossos custos são decompostos também. Porque para que isso faça sentido, né? Se os custos não são decompostos, então não tem muito o que falar aqui, né? Tá. Então, o teorema que a gente vai mostrar é que uma solução, então, x estrela, para esse problema P, por problema aqui sobre a interseção dos poliedros, tá? Ela é ótima, tá? Se existe uma decomposição de custos, tal que o x estrela é ótima para todos os PKs que a gente definiu aqui, tá? Então, bom, a gente usou aqui a história de o nosso custo admite uma decomposição de custos e a gente tem aqui os programas lineares PK, que agora a gente está fazendo a otimização dentro de cada poliedro, tá? Com o custo CK aqui, tá? Então, o que a gente vai mostrar é que, olha, essa solução, que é ótima para o problema da interseção, tá? Ela é ótima se existe uma decomposição de custos, tá? Tal que o x estrela é ótima para todos os programas decompostos que a gente tem. Tá? Então, bom, primeira coisa, vamos calcular os duais desses programas, desses primais PKs que a gente tem. Tá? Então, bom, o programa está lá, o poliedro está
quase na forma padrão, né? Só não tem a não negatividade do x. Então, a gente obtém o dual nessa forma aqui, tá? Que é o negativo da forma canônica, né? Tá? Então, aí vai ser o mínimo do yk bk, tal que o yk ak maior ou igual a ck, yk maior ou igual a zero. Tá? Esse é um dual. Tá? A gente tem que mostrar detalhe, aqui a prova é 6 só C, né? Então a gente tem que mostrar necessidade e suficiência. Vou mostrar a suficiência primeiro, que é mais fácil. Tá? Então, digamos assim, que se existir uma decomposição de custos, ótima, e o x for ótimo, o x estrela for ótimo para todos eles, então ele vai ser ótimo para o programa original, programa aqui grande, que é da interseção, né? Tá? Detalhe, o x estrela vai morar na interseção. Ok. Então, seja um x chapéu aqui, ótimo para o PK. Tá? E o y chapéu, yk chapéu, soluções ótimas para os duais DK. Tá? Ops, como é que eu tiro isso aqui? E admite, seja C1, C2, CP, a decomposição de custos. Tá? A gente está supondo que a decomposição de custos já existe. Tá? Por dualidade forte, então, entre os PKs e o DK, o que a gente vai obter? A gente vai obter que o CKX chapéu é igual ao YK chapéu, BK chapéu. Tá? Que implica que o CK é a soma dos YKs. Tá? Aqui a gente tem o CK, né? E a gente sabe que a soma dos CKs é igual ao C. Então aqui foi só uma substituição simples. Né? Tá? Somando para todo mundo, CK é igual para todo mundo, então soma para todo mundo, põe o X em evidência, substitui o C, então a gente obtém aqui que o custo, o ótimo primal, tá? É a soma dos ótimos duais. Ok, bom, o X-chapéu ainda é viável para o problema original. Ops, P. Por quê? Bom, porque ele está na interseção, né? Então, se ele é viável para todo mundo, ele está na interseção. Tá? Isso é um ponto interessante aqui, né? O X-chapéu é único, por quê? Porque ele tem que ser ótimo para todos os poliedros para estar na interseção deles. Tá? Os duais, bom, cada dual DK pode ter uma solução dual independente. Tá? A gente não tem garantia nenhuma sobre a interseção dos duais. A gente só tem garantia da interseção primal. Tá? Por isso que a relação é escrita dessa forma. Tá? Então, mas então o X estrela, o X estrela não, o X chapéu, ele ainda é viável para o P, porque ele é viável para todos os problemas PKs, então ele é viável para o problema P da interseção. E a gente tem lá que o Y chapéu até o YK chapéu, ele é viável para o D, que é o dual de P. Tá? Vamos calcular o dual de P. Tá? Esse é o P, a gente tem aqui nas interseções. Tá? O dual do P é exatamente esse problema aqui. Tá? Observa que a gente vai ter o que aqui? A gente vai ter uma variável dual aqui, a YK, né? Para cada, que é um vetor, né? O YK é um vetor, tá? Para cada poliedro PK dentro do problema primal. Tá? Então, as soluções ótimas duais que a gente tem aqui, dos YK, elas também são viáveis para o dual. Tá? Isso é elementar, né? Tá? Argumento por contradição, porque se não fosse, a gente teria lá um poliedro que a gente não teria isso aqui como solução ótima, então estaria erro no dual. Tá? Não é bem o erro do dual que a gente argumenta, né? Supondo que o dual está certo, então não valeria a dualidade forte, o que não pode acontecer. Ok. Então, por dualidade fraca, a gente sabe que P menor ou igual a D, o resultado segue. Tá? Então, se X estrela é ótimo para todos os PKs e tem uma decomposição de custo, então ele é ótimo para o dual. O dual. Tá? Provar a necessidade agora. Tá? Imagina que a gente tem lá que X chapéu, Y1, YP chapéu são ótimos para o programa primal e o programa dual.
Claramente o X-chapéu também é viável para cada um dos PKs, tá? Porque ele está na interseção de todos eles, tá? E a gente pode definir um custo CK como se fosse o produto do YK, Y chapéu K transposto com a parte K, a matriz AK, tá? De forma que o Y chapéu K seja viável para o dual DK, tá? Observa que esse CK ele não é necessariamente uma decomposição de custos para o C, tá? Mas de qualquer forma, como o Y1 chapéu mais o YP chapéu ele é viável para o D, tá? A gente tem o quê? A gente tem por estrutura da dualidade aqui, né? Tá? Que a soma dos custos que a gente definiu é igual à soma das matrizes, que é maior ou igual ao C. Tá? É só isso que a gente sabe até o momento. Bom, então o C1, CK, ele cobre o C, né? Significa o quê? Significa que cada entrada do vetor C tem um componente maior ou igual a ele, tá? Mas agora, por dualidade fraca entre os problemas PK e DK, tá? A gente tem o PK aqui e os DK, o primal e o dual para cada um dos K componentes, tá? A gente sabe que o CK X chapéu é igual a YK chapéu BK, tá? Então, se a gente somar para todo mundo, isso aqui vai dar que o C transposto X tem que ser menor ou igual a soma do YK BK, tá? Então, por a dualidade forte, então garante que as desigualdades são, que as desigualdades acima elas são igualdades, tá? Então, no fundo, a gente tem que as funções objetivos têm o mesmo valor e, consequentemente, o X chapéu é ótimo para o PK e o Y chapéu é ótimo para o DK, o primal e o dual, tá? Lembra, a gente partiu com uma solução ótima para P agora, tá? É isso que a gente quer mostrar. A gente supôs, então, aqui que elas eram ótimas. Primal dual a gente construiu a partir das soluções ótimas não é aqui, do dual, a gente mostrou que, olha, essas soluções ótimas, elas são soluções ótimas para os primais e duais menores, tá? Então, supõe agora, então, que aquela cobertura de custos que a gente tem, ela não é justa para uma das entradas, tá? Esse é um argumento bastante comum que a gente faz por aí, tá? Então, fazendo a substituição, o mesmo vale para quando a gente substitui a definição do custo aqui. Tá? O Y chapéu K vezes a coluna J da matriz K. Tá? E aí, então, por folgas complementares, o XJ chapéu tem que ser igual a zero, naquele caso. Tá? Então, escolhendo um L e reduzindo esse índice J, tá? De algum daqueles custos, tá? Até que ele fique igual, não vai alterar a ultimalidade do X chapéu. Por quê? Bom, porque a entrada no X chapéu é zero, tá? A gente pode abaixar o custo ali o tanto quanto for necessário, tá? Para todo elemento K, assim, para cada poliedro PK que seja diferente desse CL que a gente escolheu, tá? Como o XJ é zero, tá? Por folgas complementares, o X chapéu ainda é ótimo, tá? E isso conclui a prova. Por quê? Bom, porque mostra que a gente partiu de uma solução ótima e conseguiu mostrar que existe uma decomposição e essa decomposição é ótima para cada um dos PKs. Tá? Se ela não fosse ótima originalmente, tá? Se ela fosse apenas uma cobertura, ainda assim a gente consegue abaixar os custos de forma que não alterem os ótimos. Por quê? Porque a folga complementar garante que o valor no primal não está sendo alterado. Bacaninha isso, né? Tá? Uma nota final nisso aqui, sobre programação disjuntiva. Tá? O que a gente argumentou aqui foi que a otimização sobre a interseção de poliedros, obviamente a interseção de poliedro é um poliedro, tá? E o que a gente mostrou foi uma questão de decomposição,
tá? Se a gente tiver que um problema é uma interseção de poliedro, a gente pode decompor o problema em partes menores, fazer as otimizações menores e depois recompor a solução no original. É o que está aqui, né? Tá, o que esse teorema que a gente acabou de provar mostra é isso. Olha, se você tiver lá um problema que é a interseção de poliedros, tá, você consegue lá uma decomposição de custos e você consegue fazer as otimizações menores em separados. Você ganha tempo com isso, em independência, pode fazer em paralelo também, tá? A operação inversa seria o quê? Seria, se eu quiser, em vez de otimizar na interseção, otimizar na união de poliedros. Bom, união de poliedros é uma coisa completamente diferente, tá? Isso é o que a gente chama de programação civil. Por quê? Porque a união de poliedros não é um poliedro, né? Necessariamente, tá? De repente você quer unir dois poliedros disjuntos. Ok, isso aqui não é uma região poliédrica, né? Mas não é nem convexa, tá? Mesmo que eles tenham interseção, tá? Não vazia, tá? Isso aqui não é mais sequer convexo, tá? Muito menos um poliedro. Bom, tem como a gente fazer otimização em cima de união de poliedros, é uma coisa bem mais complicada, tá? A gente chama de programação disjuntiva. Não sei se a gente vai cobrir isso nesse curso, eu acho que não vai dar tempo, tá? É possível a gente fazer a interseção sobre a união de poliedros, por quê? Porque a gente tem otimização sobre a união também se decompõe naturalmente. Mas, de novo, os objetos não são convexos, tá? E raramente é um poliedro. A gente tem que usar uma técnica de introduzir variáveis adicionais, lifting e projecting, tá? Tem que fazer relaxamento, tá? E depois tentar obter a solução a partir do relaxamento, tá? Então tem umas complicações envolvidas aqui e o custo computacional é bem maior, tá? Então, de novo, é uma teoria bastante interessante, mas talvez não dê para a gente cobrir nesse curso. Só estou mencionando porque, porque ela existe e é natural. Vai? A gente acabou de falar sobre a interseção, o que a gente pode falar sobre a união, tá? Então tem programação disjuntiva. Talvez eu consiga mais para frente destilar isso aqui, a parte mais interessante talvez em um ou dois exercícios de lista, tá? Tem bastante a ver com lift and projecting, que é uma técnica bastante útil em programação inteira, tá? Programação disjuntiva também acontece muito, é muito útil em otimização estocástica, tá? Programação estocástica. Então, talvez um curso de programação estocástica a gente certamente teria que falar sobre programação disjuntiva. Mas aqui a gente pode tentar destilar e só ver a parte central numa lista. Vamos ver se dá. Tá? Então, bom, perguntas até aqui? Se tiver, anota e venha tirar suas dúvidas nos horários de atendimento. Ok? Esse pedaço. Bom, próxima parte nós vamos para falar de representações de cones e poliedros. Tá? O que a gente vai fazer realmente é provar o teorema de Farkas-Minkowski-Weyl, tá? Falar de homogeneização de poliedros e coisas do tipo. Vou deixar isso para o próximo vídeo.